O livro O Dia do Dragão, do Clifford Goldstein, eu tive o privilégio, a alegria de conversar com ele uma certa ocasião, na sala dele. Hoje é o editor da Escola Sabatina, né? Da lição da Escola Sabatina. Uma mente brilhante. Nesse livro, que infelizmente ele não está mais no catálogo, né, da CPB, mas muita gente tem esse livro em casa. Ele faz uma análise da situação do mundo nos últimos dias e apresenta os perigos das ideologias de direita e esquerda. Os dois lados do espectro político são perigosos. Clifford afirma que não há, aspas, não há dúvida de que o diabo odeia o grande conflito. Ele se refere a este livro aqui, que eu já estou aqui na minha mão com o livro que vai ser distribuído aos milhões no ano que vem. A edição missionária que nós vamos entregar. Depois eu comento um pouco sobre isso. Então, o diabo odeia esse livro e está usando tanto a esquerda quanto os de direita para enfraquecer nossa confiança nesse livro e nas coisas que ele ensina. Para o diabo, a igreja romana é tão totalitária como o comunismo sempre foi. Para os de mente binária, que só enxergam preto, branco, vermelho ou azul, mente binária, né? Falar mal da nova direita cristã significa falar bem da esquerda. Não, não é isso. Nada mais falso, conforme Clifford deixa claro nesse livro, O Dia do Dragão. Esse é um outro livro que eu recomendo para vocês, da CPB, Apocalipse 13. Ali o autor escreveu o seguinte, o doutor, citou o James Kennedy, que é pastor presbiteriano. Então o teólogo Marvin Moore, adventista, cita a seguinte fala desse pastor presbiteriano americano: se estamos dedicados a levar de volta a nação aos valores morais cristãos e estamos envolvidos nisso, não há dúvida de que podemos testemunhar a queda não só do muro de Berlim, mas do ainda mais diabólico muro de separação que tem levado à secularização, impiedade, imoralidade, corrupção do nosso país. O inimigo tem essas duas marionetes nas mãos e ele as usa. Ele usa o espectro mais à esquerda para promover pautas que estão desagradando muito os cristãos. O abortismo, a ideologia de gênero, o ataque à família bíblica, digamos assim. Isso está criando um mal-estar social. Para então usar a direita numa reação forte contra isso, trazendo valores, princípios e também leis que vão deixar um povo aí sendo atacado de todos os lados, pela esquerda e pela direita. Um povo que vai insistir em ser fiel à palavra de Deus. Então, repito, não sejamos ingênuos. O inimigo é dono da esquerda e da direita. O inimigo é dono dos reinos deste mundo, porque ele é o príncipe deste mundo. E a nossa esperança não vem dali, ela vem do alto, repito. Então são autores nossos que estão percebendo esse tipo de coisa. Nós temos que estar atentos também. No livro Grande Conflito, Mensagens Escolhidas, Ellen White fala que haverá um laço de união universal, uma grande harmonia. Aí que você começa a pensar, mas peraí, voltando ao Apocalipse 13, o que vai acontecer nesse mundo que promoverá uma união de esquerda e direita? Que laço é esse que promoverá uma harmonia num mundo tão polarizado, tão esfacelado entre ideologias diferentes? Você nunca se perguntou sobre isso? Que laço de união é esse? Há autores pensando isso também, que nem cristãos são. Por exemplo, o autor desse livro, O Império Ecológico, ele escreveu o seguinte, Pascal Bernardin: um discurso onipresente monopoliza a mídia, e uma nova ideologia parece estar emergindo. Não estaríamos em presença de um discurso totalitário mascarado, cujas potencialidades revolucionárias foram gravemente subestimadas? Eu creio nisso. Tenho estudado isso há 15 anos, na verdade. Não estaríamos testemunhando a subversão da verdadeira ecologia, aquela que é respeito pela obra do Criador? Parece um adventista falando. O que nos motiva a ser ecológicos? Nós, adventistas, a mordomia bíblica, cristã. Nós somos colocados neste planeta como administradores da criação, por isso nós cuidamos do meio ambiente, por isso nós devemos ser ecológicos, mas não porque a terra seria um organismo vivo ou Gaia, a mãe terra, como os progressistas têm falado insistentemente, e o Papa também.
Não é por isso que nós somos ecológicos, mas por um motivo muito simples: somos criacionistas. Pascal Bernardin detectou isso, um filósofo. Ele diz mais que a nova ideologia deverá fornecer um princípio central unificador. Só faltou ele dizer laço de união universal. A mesma ideia de Ellen White, só que ela escreveu com 100 anos de antecipação. Um laço em torno do qual a sociedade vai se construir e se definir. Então fará avançar a causa sincretista, a aparição de uma religião mundial. Religião mundial. Isso é curioso. Em 2009, eu era editor do Espaço Jovem da Revista Adventista. E tanto quanto eu saiba, eu publiquei, fui o primeiro a publicar a expressão ecumenismo numa revista da igreja. E a apontar que a bandeira ecológica estava se tornando uma religião mundial. Na época, alguns me chamaram de alarmista, fanático, que é um absurdo falar uma coisa dessa. Ok, os anos passaram. E, mais ou menos recentemente, um podcast de política trouxe o mesmo título que eu dei em 2009 para aquela matéria. Ambientalismo é a nova religião. Olha aí. 10 anos antes eu tinha escrito o quê? Que aquecimento global é a nova religião. Quase igual. E aí, bom, eu não sou revanchista, mas eu podia falar, tá vendo? Me chamaram de alarmista naquele tempo, né? Hoje é a pauta do dia. Eu peguei notícias da semana passada para cá. Hoje de manhã atualizei essa palestra, porque está pipocando isso. Clima merece a mesma atenção de Covid e a guerra, diz o Papa. Meu amigo, se forem tomadas medidas que foram tomadas durante a pandemia com relação à questão climática, se prepare. Porque com uma canetada, todo mundo teve que usar máscara. Com uma canetada, igrejas foram fechadas. Eu não estou discutindo a questão sanitária. Não é o caso. E eu entendo que muitas dessas determinações foram necessárias. Eu estou vendo algo mais longe, por trás das coisas. Decretos são facilmente assinados em tempos de emergência, de crise. E se a questão climática deve ser tratada como a pandemia foi e como a guerra é tratada, segundo o Papa, o que pode ser feito nesse sentido para nos salvar? Chefe da ONU disse: a humanidade escolherá entre solidariedade climática ou suicídio coletivo. Ou a gente faz alguma coisa ou todo mundo vai morrer. Deu para entender? Esse é o recado. De novo, não estou discutindo se as mudanças climáticas são reais ou não. Tudo indica que são. Eu estou analisando o que estão fazendo usando essa bandeira. Ou a gente toma uma atitude ou a gente morre. Suicídio coletivo. Leonardo Boff, que é um dos mentores da teologia da libertação, está mudando um pouco o discurso agora. Agora não, já faz algum tempo, né? Hoje ele defende a ideia de mãe terra. E ele escreveu que no mundo há uma energia amorosa e poderosa que a tudo sustenta, que tudo anima. Essa energia está também dentro de mim, posso me abrir a ela, adorá-la, venerá-la. Perceber uma presença que tem 1000 nomes, pode se chamar de Tal, Olorum, Javé, Alá, é a mesma realidade que chamamos de Deus. Panteísmo, panenteísmo, descarado. A Mãe Terra, ele coloca nesse livro aqui, o Leonardo Boff, que a Mãe Terra contra-atacou a humanidade, trazendo a Covid para nos punir. Olha a que ponto chegam as ideias de uma pessoa, né? Mais aqui ainda, no concílio, no Sino da Amazônia, lá no Vaticano, estava lá a estátua da Pachamama, numa celebração católica. Pachamama, a Mãe Terra, está lá. E você deve se lembrar que em 2015 o Papa Francisco soltou uma encíclica, Laudato Si, que tem uma parte ali, uma seção toda dedicada ao quê? Ao descanso dominical. Então, segundo o Papa Francisco, se a humanidade parar um dia, um lockdown semanal, parar um dia, já vai ser uma grande contribuição para salvar a Terra. Nesse dia você pode ficar em casa com a família, você pode ir para a igreja, evita dirigir, comprar, gastar, consumismo, vai ser muito bom. E a ideia é boa, esse é o problema. A ideia é boa.
Só que não é o dia certo. A terra já tem o seu dia. O aniversário da criação é o sábado. E aí você, por ser teimoso, vai ser visto como uma pessoa que, amigo, tanto faz o dia. Una-se a nós, vamos salvar o planeta. Tem muito adventista comprando essa ideia, sabe? Do descanso climático, de salvar o planeta, de tanto faz. O diabo foi preparando o caminho para a grande convergência. Cristãos de direita já estão cedendo a isso, mas pela família e outros motivos. E os da esquerda estão abraçando isso pelo motivo ecológico, a grande convergência. Um laço de união universal. Eu estive alguns dias atrás lá na Rocha da Ascensão, na fazenda do Miller, tirei essa foto. Essa é a edição que será distribuída aos milhões, talvez bilhões no planeta ano que vem. Daqui a alguns meses, na verdade. Esse livro fala claramente que o dia de guarda não é o domingo. Esse livro desmascara esses poderes que estão sendo protagonistas do engano no mundo hoje, só que foi escrito há mais de 100 anos. E eu não sei o que pode acontecer no momento em que as pessoas começarem a ler esse livro. Num tempo de intolerância, de politicamente correto, não sei. Eu só sei que nós temos que orar muito e estar preparados para o que virá. É um momento muito importante da história da igreja e da humanidade. Vamos fazer a nossa parte e entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele, porque o mais ele vai fazer. O mais ele vai fazer. E essa